mulheres, voltamos com o nosso programa e agora com a doutora Gabriela Silla, que é nutricionista. Ela vai responder uma pergunta muito simples. Tudo bem? Obrigada. Obrigada a você. Por me receber. Eu te agradeço de estar aqui nesse dia. Que dia lindo. Muito. Franciulli, ela falou que é fã do Franciulli. É. Você não tinha encontrado com ele ainda? Não tinha. Ai, que legal. Nossa, Jamile. adoro. Uma pergunta muito simples. Café faz bem ou faz mal? Olha, Complicada. complicado. A resposta não é simples, Não, né? vamos falar que quantidade. Acho que resume tudo, né? Tá. Mas faz bem. A maioria das coisas faz bem. Só que é? em excesso, aí ele já pode ser um inimigo. Tá, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai conversar sobre isso, depois a doutora Gabriela Silla vai fazer algumas receitas com essa quantidade adequada, ideal para a nossa saúde. Justamente. Vamos aos mitos e verdades? Vamos. Então vamos lá. Doutora Gabriela Silla, é mito ou verdade que beber café após o almoço diminui a absorção de nutrientes pelo organismo? Verdade. 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 A gente tem duas absorções na hora da nossa alimentação, que é o cálcio e o ferro. E o café, ele infelizmente faz com que essa absorção ela não seja feita adequadamente, mas é por conta da cafeína. Talvez a gente fosse falar assim, para uma pessoa que gosta muito de café, beber um descafeinado fosse um crime. Mas já ajudaria bastante, porque a cafeína ela luta pela absorção desses dois. Então ela faz com que o cálcio, que teria teoricamente ir para o nosso osso, seja retirado pela quantidade de cafeína. Então nesse caso a gente não poderia consumir depois do almoço. Perfeito. É mito ou verdade que não há problema em tomar medicamentos com café? Mito. Não podemos tomar café com os medicamentos. A gente sempre... problema. É problema. A gente tem que falar que, de fato, tem que ser tomado com água. É uma das principais bebidas que a gente recomenda. Nem leite, nem chás a gente acaba recomendando, justamente por conta da cafeína também. Tá. Ela pode ser excitatória para o nosso sistema nervoso ou diminuir a ação desses medicamentos, principalmente se for antibiótico, Tá. que tem uma ação que tem que ser feita pelo nosso estômago, então diminui um pouquinho a absorção. Tá certo. É mito ou verdade que, em alguns casos, cafeína pode aliviar a dor de cabeça? Verdade. É legal até colocar em alguns casos, porque é a mesma coisa, a cafeína ela é excitatória para o nosso sistema nervoso. Se a gente passa dessa quantidade, a maioria das pessoas passa mesmo, a gente não tem uma ação legal. A gente piora quadros de enxaqueca ou a gente pode induzir com que tenha enxaqueca, né? Até porque o café ele é vasoconstritor. Então, assim, ele é muito bom porque ele alivia... Sabe quando a gente já começa a sentir aquelas pontadinhas? Sim. Seria, assim, interessante a gente já tomar o café no princípio, porque ela vasocontrai. Então, quando a gente vasocontrai, a gente diminui aquela pulsação na hora da dor mesmo. Perfeito. É mito ou verdade que essa bebida, o café, acelera o envelhecimento da pele? É mentira, é um mito, né? O café, ele é muito bom, então, inclusive a gente tem vários cosméticos hoje em dia que estão sendo feitos com café. Então a borra do café ela é ótima, ela faz uma hidratação na nossa pele. Mesma coisa, contém polifenóis, zinco, magnésio, que são os principais remedinhos que a gente toma para a pele. E o que a gente tem no café. Olha. Então não precisaria nem tomar aqueles suplementos, a gente poderia tomar o café prioritariamente para já ter esse efeito. Tá certo. É mito ou verdade que pode ajudar no combate de doenças como o câncer e a demência? É verdade. A gente tem bastante ação antioxidante no café. Eles são excelentes. A gente tem zinco, magnésio e todos os complexos B. Complexos B a gente tem B3, B6, que são fontes antioxidantes muito potentes no nosso organismo. Então eles ajudam o envelhecimento precoce. A gente não libera radicais livres que causam essas doenças. Então a gente consegue retardar. Perfeito. É mito ou verdade que café coado elimina componentes que aumentam o colesterol? É verdade, café coado ele elimina esses componentes, é legal. O problema é a gente fazer o café coado, porque na maioria das vezes a gente consome ou expresso ou de cápsula fora de casa, né? Mas o café coado no filtro a gente consegue eliminar todas as gorduras que a gente tem na prensa, todas. E a gente elimina, vou te falar que 90%, porque claro, uma parte fica até dentro do grão, então a gente não tem como eliminar, mas 90% dessas quantidades a gente consegue. Então tem uma filtragem legal, o que o expresso já não tem. Tá. É mito ou verdade que café é o responsável direto pelo aparecimento de cáries? É mito. É mito. Vamos dizer que o cafezinho com açúcar é o responsável direto pelo aparecimento de cáries. Mas aí é o açúcar. Justamente. Vou defender o café. Justamente, vamos defender o café. Até porque o café também tem essa quantidade de antioxidantes, zinco e magnésio. Então, tanto para nossa pele quanto para nossos dentes, unhas, cabelos, ele é excelente. Agora, aquele cafezinho que a gente vai beliscando durante o dia inteiro com aquela quantidadezinha de açúcar já se torna prejudicial. Tá. É mito ou verdade
que gestantes não devem tomar café? É verdade, infelizmente, não só café, como cacau, gengibre, porque eles são alimentos que são hemagogos. Hemagogos, eles fazem contração involuntária dos nossos músculos, lembrando que o útero é um músculo. Então, se a gente tem uma contração involuntária, pode causar, claro, em últimos casos super agressivos, um aborto espontâneo, mas gases, aumenta a contração, aumenta a cólica. Né, Gabriela? Justamente. Tá. É mito ou verdade que é um potente cura-ressaca? Vamos dizer que é um mito. É um mito. Vamos dizer que o melhor, né, e mais potente cura-ressaca se tornaria a água, justamente. O que todo mundo acaba confundindo é porque o café ele aumenta nosso metabolismo, né? Só que a gente só tem um limite de absorção de álcool pelo nosso fígado. Então o pessoal pensa assim, se ele aumenta meu metabolismo, necessariamente ele aumenta a minha filtração pelo fígado. Mas não é esse o combinado, porque o nosso fígado ele consegue filtrar um pouquinho de cada vez. Então esse processo ele não é acelerado com o café, ele é acelerado com a água, porque aumenta a nossa filtração e excreção também através da urina. Tá certo. É mito ou verdade que, em excesso, pode ser a causa da candidíase vaginal? É verdade. Jura? Juro. Vamos dizer que também pode ser relacionado com os cafezinhos que são adoçados e porque ele tem um pH um pouco mais ácido. Tá. Tudo que mexe com o pH da nossa microbiota, ele pode ser um potencializador. Não só o café, mas como doses altas de carboidrato, frutas em excesso. Eu acho que o segredo mesmo de qualquer tipo alimentar. Justamente. Então, de fato, em excesso, como a gente já está dizendo, ele pode ser um potencializador pelo pH. Falando em quantidades, vamos para a cozinha, Vamos. doutora Gabriela, porque lá nós temos, a gente vai fazer a receita e temos também as medidas. As quantidades certinhas. As quantidades certinhas. Vai dar um choque em algumas pessoas aí hoje, né? Jura? Juro. Vamos lá, doutora. Eu adoro um cafezinho. Então, esse é o problema, né? O excesso. 420 miligramas de cafeína por dia? Isso, por dia. É o que a Anvisa nos garante que a gente pode consumir sem trazer malefícios nenhum para a saúde. Tá. Lembrando que em excesso ele pode atacar, por exemplo, doenças cardíacas, né? Então, potencializar arritmia, aumento de pressão. Fora isso, a gente tem ação toda antioxidante para pele, cabelos e unhas, todos potencializados aqui. Então, são 5 xicrinhas de café. O problema... 420 miligramas é o correspondente a essas xicrinhas. As 5 xicrinhas de café. Vamos lembrar que depende também da xícara que a gente tem em casa. Então, né? Porque, por exemplo, xicrinha de café, dependendo do tamanho, mas originalmente ela tem 80 a 110 ml. Perfeito. Então, é uma quantidade que é razoável. Aqueles copinhos que a gente tem de plástico, assim, que é no corredor, tudo mais, ele tem 50 ml. Então, poderia tomar 2 daqueles copinhos, que já seria uma xicrinha. Tá. Tem uma pergunta. Tá. E se ao invés de eu tomar isso ao longo do dia, logo pela manhã eu tomar uma canecona de café? A gente trouxe justamente ela para dar esse impacto. Que é o que eu faço. Logo de manhã, ele aqui. Então, seria essa quantidade. Pode? Pode, não tem problema. Só que o problema ao longo do dia, se você tiver controle. Então, assim, se eu tomar tudo isso no café da manhã, esquece café ao longo do dia. Só se for decafeinado. Descafeinado é tudo bem. Tá. Tudo bem, não tem problema nenhum. A gente vai ter os benefícios do grão, mas sem ter a composição da cafeína, que é a que traz aqueles malefícios que a gente comentou. E se eu passar? Então, aí a gente realmente vai ter esse efeito um pouquinho adrenérgico, né? Lembrar que o café é uma bebida excitatória. Se a gente tem esse efeito adrenérgico, a gente pode potencializar outras coisas. Aumento de pressão, o excesso trazer aquelas candidias de repetição. Irritabilidade, doutora? Irritabilidade, agonia, né? Muita gente que, por exemplo, toma aqueles suplementos com uma dose extremamente elevada de cafeína, fala, nossa, tô com uma agonia. E ele causa depressão mesmo, aquelas depressões, porque a gente não consegue excretar a cafeína tão rápido. Ela demora de 7 a 8 horas para sair do nosso sistema sanguíneo. Então, 7, 8 horas, imagina, com aquela agonia, com aquela irritabilidade ou a falta de sono, né? A pessoa realmente fica adrenérgica. Passar disso daí não é recomendado, não. E o que a gente vai fazer? Eu vejo brigadeiros. Brigadeiros. Olha, é isso que a gente vai fazer? É isso que a gente vai fazer. Então a gente vai fazer, depois eu vou chamar os meus coleguinhas, porque imagina, um brigadeiro desse tamanho não chamar o Fefito. Então, a gente vai fazer a receitinha de brigadeiro de ricota com cacau e café. Se eu tomar essas 5 xicrinhas, eu posso comer o brigadeiro? Pode comer o brigadeiro. Então até porque a gente vai colocar uma colherzinha só, bem pouquinho. Então, beleza. Então, por favor, vamos. Vamos lá. Temos ricota de embalagem de supermercado normal, qualquer marca. Creminho de ricota. Vale lembrar que não é ricota, o queijo mesmo. É o creme de ricota. Creminho de ricota. Uma embalagem inteira. Vamos colocar na panela. Eu não vou ligar ainda. Depois vou até pedir uma
Ajuda? Líquido Era ajuda. uma das coisas que eu queria fazer ainda. A gente sempre traz receitinha para mulheres que eu nunca fui pro fogão. Hoje eu estou indo pro Tá fogão. vendo? Não é? Temos um creminho de ricota. O que você quer? O cacau. Aqui a gente tem 2 colherzinhas de cacau. Esse cacau, ele é 50%. Porque o cacau alcalino que a gente compra, claro, ele é melhor, ele é muito mais forte. E a gente já vai colocar um café, que também é uma base forte. Tá. Então, o que a gente fez aqui? Colocou o cacau, 2 colherzinhas do 50%, com 3 colherzinhas de leite em pó. Ah, tá bom. Isso. E integral. Vale lembrar isso. Ah, por que não tem gordura? Porque a base da gordura a gente não vai usar outra base aqui. Tem que então ter tem aí. que ser essa, tá? Então vamos colocar toda. E vamos colocar uma colherzinha rasa de sopa de café solúvel. Ah, isso que eu ia perguntar. Não é o pó de Isso, café, é o não café é pó de solúvel. café solúvel, tá? É bom o café solúvel? É bom, então, né? Pra quem gosta do café mesmo, acho que é um crime, né? É um Mas não, crime. do ponto de vista assim, da saúde. Nutricional, não tem problema. Isso, nutricional. Não tem problema. Ele é bom. Lembrando que a receita vai estar no nosso site, tudo explicadinho, mas eu acho que enquanto a gente estava fazendo, passou aqui embaixo. Então, Passou? Gabriela, fique tranquila. Então tá bom. Como dizia um personagem da novela. O que a gente vai fazer agora? Eu vou misturar, porque se a gente já ligar a panela em temperatura média, que é o que a gente vai fazer, a gente vai queimar o cacau antes dele misturar com a ricota. Aí a gente vai ter aquele cheirinho agradável, mas não vai ficar o gosto agradável no paladar, né? Então a gente vai mexer, é legal mexer com pão duro mesmo, porque a gente consegue amassar a ricota sem deixar grudadinho na panela. Então, na minha casa, eu faço igualzinho você está fazendo aqui. Amassar mesmo, né? É. Todo mundo, bate no liquidificador. Não tem necessidade de sujar mais um item de casa. E eu acho que vai desperdiçar, porque vai Justo. ficar muito nas taças. Vai. Né, do liquidificador. Vai, e não tem necessidade. Eu até procurei para ver se a gente conseguia fazer isso direto sem ir para a panela, mas não é interessante porque a gente tem que derreter o cacau. O legal do brigadeiro é derreter esse cacau, para a gente ter uma melhor absorção e ele não ficar tão forte no café também. Aí esse que tá na bancada, eu fiz ontem à noite, bem fresquinho. E aí deixamos em geladeira como se fosse um brigadeiro normal. Aí enrolou de manhã, coloquei o granuladinho. Esse granulado ele não é fit. Eu ia perguntar do granulado. O granulado é granulado de verdade, normal, digamos assim. normal. Vamos combinar que a gente não tem nenhuma base de Pois açúcar é, aqui, né? Gabriela. Então. Eu acho muito importante se preocupar com a saúde, mas não ser escravo, né, Pois dessas de regras deixar, todas. até porque assim, isso não é um escape, a gente já está tirando, já está mudando muito a qualidade, Boa. já está fazendo com que ele seja bem melhor do que qualquer outro tipo de brigadeiro normal que a gente faria. Então, poxa, não é o granulado que vai acabar com a receita, né? E vai dar um gostinho tão gostoso, tenho Vai, certeza. crocantinho, mas pessoal, se por exemplo quiser colocar xerém, que é de castanha de caju, ou de amendoim, ou colocar coco, ou até mesmo lascas de cacau, cacau nibs, que está super na moda, não tem problema nenhum. Quer ligar, né? Vamos ligar, ó. Fica essa maçaroquinha aqui mesmo, toda definidinha, não tem grumos nenhum. Agora a gente só vai aquecer mesmo. Alto ou baixo ou médio? Médio. 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 A gente só vai colocar para ele aquecer um pouquinho, a gente vai ver que ele vai ficar com a mesma consistência do brigadeiro normal. Ele vai soltar do fundo. Não precisa untar, não precisa colocar óleo, não precisa colocar azeite, não precisa colocar nada. Ele já dá essa diferenciação aqui, até porque a gente já tem a gordura do leite em pó, isso que é importante. Curiosa para ver o que vai dar o leite em pó, a ricota e Pois o é. cacau. Porque todo mundo fala assim, ai, ricota, eca, né? Porque se você falar em casa, isso em casa eu já fiz, né? Eu fiz um brigadeiro. Aí fala, o que é isso daqui? Eu falei, é um brigadeiro normal, né? Porque se falar, nossa, é um brigadeiro de ricota, a pessoa já olha meio torto. E lembrando que é o creme de ricota. É o Se quiser creme com a de ricota, não vai ricota. dar certo, né? Ela Não é vai, muito... não vai. Ela é areirosinha, então não vai ficar legal. Gui, Nem quem é? O marido ou filho? O quê? Que você falou, É o pai. Você É não o tem pai. filho ainda, Não Gabriela? tenho, Ah, não então tenho. gostoso. Mas assim, como eu cozinho em casa, eu falo, né, que eu que sou a mãe da cozinha, né? Então, teoricamente, Que meus legal. pais são meus Você filhos. cozinha com sim. seus pais? Cozinho, Que bonitinha, cozinho, Gabriela. cozinho. Páscoa, né, por exemplo, a gente cozinha. Sua responsabilidade? Natal é minha. Que bonitinha. Eu cozinho. A gente tem ajuda, claro, né? Puxei da minha avó, mas, né, eu que faço. Que legal. Você mora com seus pais? Moro com meus pais. Gostoso. A gente é eles são aventureiros, mas a gente
dá uma salvada, né? Quando tem que ficar alguma coisa um pouco mais gourmet, a gente que acaba indo pra cozinha. E saudável. E saudável. E saudável. Mas aí, né, eventualmente a gente, claro, faz, né? Gastronomia não tem como. Na nutrição a gente aprende a alternar as receitas, tornando mais saudável, né? Mas não tem coisa que não tem jeito, né? Vai fazer um bolo, essas coisas, vai fazer um bolo de aniversário, pô. É bolo de aniversário. Então, aí todo mundo fala, você é nutricionista, você come? Eu falei, justamente. Faço. Agora que eu vou comer mesmo. Agora, olha, tá ficando igual brigadeiro tá mesmo? Tá ficando. Olha, ele já começou isso, viu? E a gente não untou. Tá vendo? Uma panela de aço que geralmente, vai grudar. Não vai. Ela solta mesmo, ela desgruda do final. Não tá dando pra ver, então coloca ela aí. Ó, tá vendo? Ela tá até saindo da panela. Pronto, ela não gruda. A gente consegue aproveitar tudo com o pão duro ainda. É essa a opção. A gente mexe só pra derreter o cacau, põe no potinho, põe na geladeira, acabou. Espera esfriar. Pode enrolar e untar a mão com a manteiga, né? Lembrando que o azeite ele vai dar uma quebrada no sabor, porque vai lembrar a azeitona. E aí a gente faz com a manteiga mesmo e embola. Bom, vou chamar a tio Fefito, porque comer isso daqui sem chamar o Fefito Verdade. Ia ser assim... Ia ser um crime, Fefito. A hora que eu vi, eu falei, Fefito. Nossa, Fefito. e é brigadeirão, é não é brigadeiro. É brigadeirão. Olá, tudo bom? Bem-vinda. Oi, Sila. Tudo bom? Tudo bem, linda? O maior é esse. Pode pegar o maior, Fefito. Ó, essa receitinha mesmo dá esses 4. Nossa, que lindo, Ele rende né? esses 4. E aí todo mundo perguntou, por que você não fez brigadeirinho pequeno? Sabe por quê? Porque quando a gente vai comendo pequeno, a gente não tem controle de quanto que tá comendo. Então aqui, você come um pronto. Pode pegar, gente. Eu posso comer um por dia? Pode comer um por dia E só tranquilamente. de olhar, você fala, é muito, né? É, então. Quando é pequenininho, você vai, né? Dá Eu vou na licença. colherinha. Você sente diferença entre um brigadeiro e outro? Ou você acha que os dois são parecidos? Do que? Do brigadeiro Da normal? textura, Olha, claro que o leite condensado ele é muito mais cremoso, né? Ele vai puxar um pouquinho mais pro doce. Mas ele é super agradável. Pra quem gosta de café, ele não deixa nada a desejar. Até porque a textura do creme de ricota, ele é muito legal também. Vamos ver. Seria Nossa, sacanagem fazer vocês eu não comerem diria doce. que é... Exato. Então, Não é? Tava esperando o Fefito comer. Não parece. Não Eu parece? diria que é Então. feito de outra... Nossa, e pode comer inteiro. Pode comer inteiro. Ai, que Tem proteína, tem cálcio, tem magnésio, tem zinco, bom pra pele, pro cabelo, Só maravilhoso. achei menos doce. É menos doce. Um pouquinho mais pro salgado, mas não é salgado. Sabe quando é menos doce, mas... Mas, por exemplo, se a pessoa quiser falar, vou colocar um pouquinho de açúcar. Tô sentindo um cheiro de queimado. Ele seria tipo um chocolate amargo, panela. vai. Ele puxa um pouquinho mais de chocolate Mas amargo, menos. né? Isso. A gente colocou, Menos por exemplo, ainda, o cacau né? 50%. Se a pessoa colocar o cacau alcalino, aí vai ficar forte. Aí ele vai puxar pro salgado mesmo. Tá. Porque o cacau, todo mundo pensa que ele é doce. O cacau mesmo, a fruta, o grão mesmo, ele é salgado. Ah, é? Pra quem nunca comeu Interessante. 100%, ele é salgado. Olha. Vocês podem carregar o brigadeiro. A gente precisa encerrar, que a gente vai fazer agora aquele game para ver se a gente descobre quem é o coelho. Ai, olha. Doutora Gabriela Sila é nutricionista, clínica funcional e gastróloga. Isso aí. Site da doutora Gabriela Sila é nutricila.com.br. Sila é C-I-L-L-A. Nutricila.com.br. No Instagram, Nutricila. Isso aí. Arrasou muito, como Obrigada. sempre. Obrigada, meu amor. Bom feriado pra Você você. também. Bom domingo de Aproveitar Páscoa, também. viu? E você vai cozinhar pra família? Vou. Deixa a coisa mais fofa. Então, bom almoço pra vocês, Obrigada, tá bom? gente.